Muitas pessoas afirmam que Caim é filho de Eva com a serpente. Você já ouviu algo parecido? Existe alguma fonte para corroborar essa história? Ou seria isso uma mentira, uma má interpretação? Aqui a gente vai ter uma aula muito importante, porque você vai aprender como estudar determinadas fontes. Para começar, eu quero te mostrar qual a fonte onde aparece essa informação, porque existe isso. Existe um livro chamado Pirkei, os capítulos de Rabi Eliezer. Ele é um livro que ele traz muitas partes da tradição oral e muitos ensinamentos místicos. Lá está escrito explicitamente que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, a serpente, ela teve desejo de Eva. A gente já vai entender isso. Como é que pode ser que uma serpente tem desejo de uma mulher? Mas a pergunta ainda é muito mais forte. Como é que pode ser que a serpente fala, convence, ela é tão inteligente a ponto de conseguir seduzir Eva e assim por diante? A gente tem um vídeo no canal que eu trato sobre esse tema da serpente. Vale a pena você dar uma olhada. Mas então, voltando, a serpente, ela desejou Eva e acabou que ela conseguiu seduzir Eva a ponto de que eles tiveram relação e nasceu Caim. Assim está no Pirkei de Rabi Eliezer. E nele continua que depois disso está escrito na Bíblia que Adão conheceu a sua esposa Eva. Conheceu aqui não é conhecer, eles já se conheciam de antes, não é verdade? Ele conheceu, ele amou ela, eles tiveram relações e aí nasceu Abel, o segundo filho. Então como é que a gente vai entender? Será que isso aqui realmente é literal? Veio uma serpente, ela teve relação com uma mulher e acaba nascendo um ser humano? Essa é a explicação. Então você tem que entender algo. Quando nós temos fontes do Midrash, a gente sabe que a Bíblia ela tem 4 níveis de interpretação. Existe o Pshat, que é a interpretação literal, o texto como aparece. Ainda assim, você tem que prestar muita atenção para saber que você está entendendo as palavras corretamente e o contexto corretamente. Muitas pessoas, quando leem um texto bíblico, elas utilizam péssimas traduções e ela muitas vezes pega um versículo, tira completamente do contexto e vai lá fazer o seu ensinamento para ela mesma, para outras pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. O literal nem sempre é tão literal assim. Para isso é muito importante você aprender o hebraico bíblico. Número 2, a gente tem o nível das dicas, que é o Remes. Num nível ainda mais profundo entra o Drash, que é o Midrash, que é uma parte filosófica que aparece na Bíblia. Ou seja, a gente vai pegar determinados versículos e a gente vai entender uma ideia que Deus está passando para a gente. Uma ideia a nível filosófico, muitas vezes não a nível literal, não de uma forma que exatamente o que está escrito é o que aconteceu, e sim é uma metáfora que você vai ter que aprender a entendê-la. E a gente tem um nível mais elevado de todos, mais profundo de todos, que é o Sod, é o segredo, são os ensinamentos místicos que estão na Bíblia. A maioria das pessoas nem sabe que eles existem, nem sabe reconhecer determinados versículos, segredos incríveis que aparecem em todos os níveis da Bíblia no nível do Sod. Se a gente fala então a nível aqui de Eva com a serpente, a gente vai tratar de um lado um pouquinho do Midrash, o 3º nível, e a gente também vai chegar um pouquinho no 4º nível, no nível do segredo. E isso aqui você já está entendendo que essa história não é literal. A pessoa que realmente vai tentar ler isso de uma forma literal, ela vai estar cometendo um erro muito grande. Como já disse o Rabino Yitzhak Luria, no ano de 1500, um dos maiores cabalistas da história, fala que a pessoa que entende isso de forma literal, ela realmente está cometendo um erro gigantesco. Qual a interpretação correta desse fato? A serpente, ela claramente na história da criação, ela representa o mau instinto. Ela representa aquela força negativa
que no nível do jardim do Éden estava fora do ser humano. Ou seja, Adão e Eva eles estavam num nível de pureza muito grande, onde não existia o mal dentro dele. Qual era o objetivo grande da serpente? O grande objetivo dela era fazer Adão e Eva comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o que ela quer é que o ser humano tenha o mal dentro dele e não como algo externo. O que significa isso? Significa que o ser humano está num nível de pureza, de conexão muito grande com Deus e a verdade é muito clara para ele. Quando o mal entra dentro do ser humano, para começar, há barreiras entre o ser humano e o seu Criador. Além disso, a verdade não está mais clara. A pessoa tem muitas dúvidas, isso é certo ou errado? Qual a vontade verdadeira de Deus? Isso acontece até os dias de hoje. A gente sabe que a serpente ela teve sucesso nisso, mas vem o Midrash, vem Rabi Eliezer e conta pra gente que a serpente ela teve relação. O que significa? Não é uma relação sexual, é uma relação que ela conseguiu colocar a sua impureza dentro de Eva. Ela, antes de convencer completamente Eva a comer do fruto proibido, ela tinha que botar um pouco do veneno dela, da impureza dela, da maldade dela, senão Eva nunca iria comer do fruto proibido. Então Eva foi a primeira a ser contaminada pela serpente. Veja bem, na história bíblica, você vê que Adão não está entendendo o que está acontecendo. Ele não tem nenhum desejo de comer do fruto dessa árvore que Deus havia proibido. Esse desejo só aparece em Eva, e você vai perceber algo quando começa esse diálogo, que em outras palavras é essa ligação entre Eva e a serpente. De repente, a imaginação dela cresce muito. Poxa, esse fruto, como ele é frondoso, como é saboroso, como ele é cheiroso. Parece que não tem mais nada para comer no jardim que Deus colocou eles, um jardim maravilhoso, o jardim do Éden, no paraíso. Não tem mais nada de bom, parece que não, parece que só tem essa fruta. Aqui você começa a ver exatamente a influência da serpente. Essa influência ficou muito forte em Eva, a ponto dela pecar, a ponto dela convencer o seu marido a pecar, mas mais ainda. Quando Rabi Eliezer vem e explica para mim e para você que Caim, ele é filho da relação de Eva com a serpente, o que ele está falando é algo muito profundo que você tem que entender. Então, o que significa que Caim é filho da relação de Eva com a serpente? A diferença é que Caim, ele, utilizando o seu livre-arbítrio, ele cai mais para esse lado. Ele se dá a oportunidade de conhecer mais, de tocar, de querer conhecer esse lado contaminado, impuro, poluído, o que não acontece com Abel. A gente vê que Abel, na hora de dar um sacrifício para Deus, ele vai com toda alegria, ele dá do melhor que ele tem, ele é muito generoso, ele sabe que ele tem uma escolha, como Caim teve uma escolha, mas ele decide ir para um lado que está completamente afastado da serpente. Ele sabe que tem uma serpente e ele quer se afastar dela. Caim, ele é filho da serpente, no sentido de que ele está se identificando da mesma forma que muitas vezes um filho vai seguir os caminhos do seu pai, vai pegar o seu pai como exemplo, a sua mãe como exemplo, né? E por isso ele é chamado de filho, ele carrega um pouco do DNA. Aqui Caim, através das suas decisões, ele é filho da serpente. Ele decide de alguma forma ser muito parecido com ela. E aí o que você vê? O comportamento. Veja bem, eu vou dar dois exemplos muito fortes. O primeiro comportamento, exatamente na oferenda que ele vai oferecer a Deus. Ele é mesquinho, ele não quer dar, ele dá o que tem de pior, ele não vai com boa vontade e ele ainda fica com uma inveja tremenda. Como é que o meu irmão faz uma coisa dessa? Ele acaba me ofendendo. Por que ele fez isso? Será que ele é um tolo? Ele não sabe que Deus não precisa? Ele tem 1000 argumentos.
todos eles impuros, todos eles ligados para um lado completamente negativo que ele decidiu atuar dessa forma. O segundo comportamento é o que nós sabemos do assassinato que ele cometeu. Porque se você para pensar, a gente está no começo da criação. Existe Adão, Eva, Caim e Abel. Como ele tem a coragem, como ele não tem a consciência de que esse ato que ele está fazendo é completamente abominável. Mais uma vez, a gente está no começo da criação de Deus. O que ele pensa? Que só ele deve continuar no caminho do que Deus está criando. Ele sabia claramente que ele estava fazendo um pecado terrível, mas ele decide por esse caminho, seja pela inveja, seja pela raiva. Ele não quer se controlar, ele quer ser o dono de tudo. Então ele tem tantas características más que ele acabou adotando pelo seu livre-arbítrio, e é por isso que ele é chamado filho da serpente. Então vamos entender corretamente. Se a gente vai pegar o texto bíblico, é claro que Caim, ele era filho de Adão e de Eva, igual o seu irmão Abel, igual o seu irmão Set, que vai vir 130 anos depois. Porém, quando nós escutamos isso, de que ele é filho da serpente, aqui a gente pode falar que ele é filho espiritual da serpente. A serpente acaba sendo o seu mestre, o seu mentor, o caminho que ele decide seguir. E você vai ver já no começo da criação que existem as pessoas que estão seguindo um caminho correto de Deus, e tem as pessoas que estão fazendo exatamente o contrário da vontade de Deus. Como está escrito ainda no Gênesis, ainda no começo, nas primeiras gerações que viu Deus, como as pessoas estavam praticando o mal. Muitas dessas pessoas acabam sendo ou descendentes de Caim, ou se eles não são biologicamente descendentes deles, são descendentes espirituais da mesma linha de Caim. E é algo que existe na humanidade até hoje. Nós temos que decidir: a gente vai ter proximidade com a serpente, a gente vai ser filho dessa serpente, ou a gente vai decidir por um outro caminho completamente diferente, o caminho de Deus.